E aí existem 4 estratégias para tu burlar o pico de glicose que vai te dar daqui a 2 horas. Que é um soco no teu cérebro e no teu corpo. E os números são um pouco decepcionantes, né? Agora saiu de que, metabolicamente falando, ou seja, pressão, perfil do açúcar, perfil do colesterol, todas essas questões, apenas, atenção para esse dado, apenas 6% da população mundial tem tudo isso normal. 6%? 6%. Eu acho que a maioria não sabe, né? Porque, por exemplo, quando você pede hemoglobina glicada, insulina, que eu pedia sempre, a pessoa fala, mas a minha glicose, a minha glicemia, tá legal. Eu falei, amor, isso é um marcador. Às custas de muito esforço. Olha, se isso aqui tiver errado, assim, 200, já tá horrível. Homocisteína. Homocisteína é um grande marcador. Grande marcador, e as pessoas estão se perdendo nisso e puxa vida... É desafiador, mas nós não vamos desistir. Não, claro que não. Até porque eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes. Então, eu acho que esses números são de hoje. Eu acho que daqui a uns 5... Mas pensa bem, Pedro. Há 20 anos atrás, esse número devia ser infinitamente menor. Porque nem se fazia o exame. Né? Eu me lembro, uma vez uma funcionária minha chegou, doutora, pode ver meus exames? Eu fiz completos exames de sangue. Eu falei, claro. Hemograma e EAS. Aí eu falei, mas a sua médica pediu para quê? Para ver na menopausa, para ver não sei o quê. Eu falei, olha, você não tem infecção, você não tem anemia, nem infecção urinária. Eu só posso dizer isso. Agora, vamos fazer um exame melhorzinho? Tem razão. Entendeu? Eu acho que isso reflete, porque antes se pedia hemograma, EAS e ponto. Eu tenho uma foto do meu pai, ele já mais jovem do que eu, mas aparentando muito mais velho, comendo, comigo no colo, numa mão comendo e na outra fumando. Exatamente. A gente via muito isso, né? Então, vamos ser otimistas, realmente. Eu acho assim, estamos acordando da grande ignorância ou dos grandes erros que foi separar o corpo humano como se tudo fosse setorizado. Não é. O que o Henry Ford fez com a produção do carro foi feito com o ser humano. Carro. Exatamente. É para máquinas. Funciona para máquinas, não funciona para o ser humano. E o meio ambiente hoje é muito abundante, né? Então a gente tem muita facilidade ao acesso à comida. Então aquela época da escassez, cujos nossos genes são de lá, daí os nossos cravings, as nossas fissuras, porque o nosso gene ainda é quase neandertal, né? Vamos dizer... Nosso cérebro inconsciente, quer dizer, aquele que nós não dominamos, que é a minoria... Ele ainda é primitivo, mas muito primitivo. Muito primitivo. E naquela época tu viu uma árvore de figo, que era o que tinha de doce naquela época, 10 mil anos atrás, antes da Revolução Agrícola, e dava morte. Todo mundo... Claro, o craving de tipo, vamos fazer reserva desse troço porque aqui. Porque não sabia quando é que ia ter de novo. Exatamente. Só que hoje a gente tem a cada segunda, cada minuto. Nós temos aqui, ó. Tudo. À disposição. Não, nós botamos isso aí, tá? Pra ver se a pessoa já tá mais evoluída. Passa o programa inteiro e não come e faz a coisa. Devo, não devo comer? Não devo comer? Eu uso muita regra 80-20. Então, muitas vezes a Tati, minha esposa, a gente vai numa janta com amigos queridos de noite. E uma das pérolas do MAP é evitar carboidratos à noite. Deixar tudo pro almoço. E a pessoa fez uma sobremesa da avó. Sensacional, né? Que foi da família e tal. Tradição total. E a gente já tomou vinho, que já é um carboidrato e tal. E tá tarde da noite, que a outra pérola é manter 3 horas entre o sono e a última janta. refeição. Depois eu posso até falar 7 pérolas. Mas, e aí a gente vai ferir mais uma pérola. Mas a gente se olha, não, vamos lá. Comemos o bolo. O pudim. A sobremesa. No caso, era um pudim, o último que eu me lembro. E aí, existem 4 estratégias para tu burlar o pico de glicose que vai te dar daqui a 2 horas. Que é um soco no teu cérebro e no teu corpo. Então, uma delas é fazer uma pequena atividade física logo após. Logo depois. Nos primeiros 70 minutos.
Então... O que é essa pequena atividade física? Por exemplo... Seria então, o quê? Imagine a cena. Nós comemos, que maravilhoso. Aí no carro estão voltando para casa. Vamos dar uma corridinha. Não, é que tá lá mesmo, a gente dá um tempo para não dar muito na vista e pergunta, onde é o banheiro aqui? Onde é o banheiro? Primeiro vai eu, depois a Tati. É sempre essa ordem. E aí eu vou no banheiro e faço 20 agachamentos. Aquele... Agachamento. Ou uma prancha, dependendo do tamanho do banheiro, uma prancha de 20 segundos, ou uma cadeira chinesa, aquele que tu te encosta. E o teu quadríceps aqui dá pra fritar um ovo aqui. Aquilo ali queima a tua glicose que tu vai ter daqui a 2 horas. Não, olha, ponte não vai dar pra fazer. Agachamento rola em qualquer ambientinho rola. Dá pra fazer. E a gente puxa descarga, né? Claro, só pra não nos internarem. Mas assim, tem... Senão vão internar. 45 estudos. O vinagre, por exemplo, eu levo muito ele na minha mochila, né? O vinagre, uma colher de vinagre antes de uma refeição reduz 30%, 50% do pico de glicose. Olha. O vinagre de maçã, De maçã. Então não tem por que não usar, né? Outra coisa que também faz com que a gente reduza o pico... Antes de começar. A gente bota na água. Isso. Faz um shotzinho de vinagre, antes do almoço. 3 a 5 minutos antes de qualquer coisa que você ou vai... antes o jantar já é bem mais. É bem mais. Eu levo muito para aniversário de criança. Por razões óbvias. Eu só tenho um problema. Tenho que arrumar uma maneira, porque eu sou muito desastrada. Então... O vinagre vai derramar na bolsa, vai derramar em alguém. Tem que ter um vidrinho especial. Eu tenho que ter uma coisa bem lacrada. Eu botei num floral de Bach, daí eu boto um conta-gotas. É uma ideia boa. Mas, por exemplo, a ordem que tu come, né? Se tu comer vegetal, gordura, proteína e depois o carboidrato, tu também reduz... Melhora muito. 30%, 40%. Então, se tu fizer todas as 4 coisas... Gente, que dica de ouro, né?